Internacional. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Versículo ainda 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Convido os irmãos a fecharem os seus olhos. Vamos pedir que o Senhor hoje fale conosco, por meio da sua palavra. Senhor, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo seu amor, pela sua igreja, meu Deus. Por cada pessoa que veio aqui hoje para te render louvores, para honrar, para adorar o seu nome e também para aprender mais sobre a sua palavra, meu Deus. Ó Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale poderosamente por meio da tua palavra aos nossos corações, que o Senhor abra os nossos entendimentos, Senhor, dá-nos sabedoria para compreender aquilo que o Senhor colocou nas tuas escrituras, meu Deus. Ó Senhor, dá-nos também humildade de coração para que nós nos submetamos à sua palavra, Senhor, que ela possa encontrar morada no nosso coração, que nós possamos, Senhor, amar a sua palavra e procurar viver a cada dia conforme aquilo que o Senhor ordenou, meu Deus. Nós te louvamos pela tua grande salvação, pelo teu sacrifício e porque nós somos salvos, não pelas nossas obras, não por aquilo que nós fazemos, mas pelo sacrifício perfeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor, nós te louvamos e te glorificamos por todo o teu amor, por todo o teu sacrifício, Senhor, pelo perdão que nós recebemos, sendo nós ainda pecadores, meu Deus. Nós te louvamos pelo seu amor e te exaltamos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Como foi dito pela dirigente do culto de hoje, hoje o nosso tema é Maravilhosa Graça. Hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus. E realmente é um desafio, porque nós já tivemos uma série sobre Romanos, que é o livro mais completo que nós encontramos para tratar desse tema, sobre graça, sobre favor imerecido, sobre o presente que nós recebemos da salvação. Mas hoje nós também vamos meditar no livro de Efésios, no capítulo 2, nesses versículos que nós lemos, de 1 a 9. Eu gosto particularmente das séries de sermões, porque nelas nós aprendemos quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, qual é o contexto, e eu acho que isso é muito importante para que nós entendamos por que as coisas foram escritas da forma como elas foram escritas. Porque, normalmente, nós vemos que as coisas que foram escritas foram para atender necessidades específicas de algumas pessoas, dúvidas teológicas, problemas que se encontravam na igreja de Deus e que precisavam ser tratados. Então, é assim que nós vemos os livros da Bíblia, né? Eles, na verdade, são a resposta de Deus para demandas específicas e que ainda hoje eles atendem às demandas do nosso coração e nos orientam, nos ensinam. E por isso nós louvamos e glorificamos a Deus, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Bom, a carta de Efésios foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Quando nós vamos em Atos, a gente vê em Atos 28:1, o apóstolo Paulo ele fundou a igreja na cidade de Éfeso,
Lá ele ficou por 3 anos. Ele ficou também na escola de Tirano, se eu não me engano, durante 2 anos ensinando. Essa foi uma das igrejas que o apóstolo Paulo ficou mais tempo, 3 anos. Nós vemos isso em Atos 28:1, que está descrito esse período de 3 anos, que ele ficou lá. Então, o apóstolo Paulo ele fez grandes viagens missionárias e ele foi para a cidade de Éfeso na 3ª viagem missionária. Lá ele ficou 3 anos. Ele foi o fundador da igreja lá. Ele pregou, ele ensinou as pessoas e ele podia ser considerado o pai na fé daqueles irmãos na cidade de Éfeso. E o que acontece? O apóstolo Paulo, ele teve, na verdade, 2 prisões. E essa carta ela foi escrita por ocasião da primeira prisão do apóstolo Paulo, que ele ficou na cidade de Roma. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi preso, ele pediu para ser julgado pelo imperador, daí, a caminho de Roma, ele sofreu um naufrágio, foi salvo, foi para Roma, e lá ele ficou preso. Só que essa primeira prisão do apóstolo Paulo foi uma prisão mais branda. Ele ficou numa prisão domiciliar. Ele não ficou como na segunda prisão, que foi muito mais severa, e foi a prisão que, de lá, ele não saiu da segunda prisão. Nós sabemos que, pela história, ele morreu decapitado. Daí, por ocasião dessa primeira prisão, em que ele estava numa espécie de prisão domiciliar, então ele tinha guardas que acompanhavam ele teve até a oportunidade de pregar aos guardas que o acompanhavam. E ele também usou essa oportunidade para escrever algumas cartas, né? Porque, além de evangelizar os membros da guarda romana, ele recebia até visita de alguns irmãos que informavam o que estava ocorrendo nas igrejas que ele havia, das cidades que ele havia passado. E chegou, ao ouvido do apóstolo Paulo diversas situações conflituosas, e o apóstolo Paulo ele escrevia cartas de orientação a essas igrejas que estavam passando por algumas dificuldades. E qual é o contexto da carta aos Efésios? Os irmãos de Éfeso souberam que o fundador da igreja, o pastor deles, havia sido preso. E isso é uma situação muito triste. Você vê a pessoa que te evangelizou, a pessoa que te ensinou na fé, de repente essa pessoa ela é presa por conta do evangelho. O que isso gera na igreja? Gera medo, gera insegurança. Faz pensar, por que Deus permitiu que o apóstolo Paulo ele fosse preso? Por que Deus não guardou ele? Por que Deus deixou que o apóstolo Paulo fosse preso? Com certeza, muitos medos, inseguranças passaram no coração dos efésios por conta disso. E é sabendo que a igreja ela estava entristecida, que a igreja estava preocupada com a sua prisão, que o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Efésios. E uma coisa que é maravilhosa é que o apóstolo Paulo ele coloca que ele era prisioneiro, sim, mas ele era prisioneiro de Cristo. Ele coloca em Efésios 3:1, nós vemos, por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Nós vemos também em Efésios 4, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. O apóstolo Paulo, ele estava preso, mas ele não considerava que ele estava preso por vontade humana. Ele sabia que aquela era a vontade de Deus, e ele se submetia àquela vontade. E a carta aos Efésios, ela foi escrita, além de ser um consolo do apóstolo Paulo, para também revelar que Deus ele tem o poder sobre os poderes do mundo, sobre os governos do mundo e sobre o mundo espiritual. É isso que nós vemos no capítulo 1 de Efésios. Deus ele está acima de todas as coisas, de todo o principado, de toda a potestade, de todos os governos humanos. Paulo não estava preso por vontade de César, por vontade dos romanos, por vontade dos judeus. Ele estava preso lá porque essa foi a vontade de Deus e ele se submetia a essa vontade. E é por isso que ele escreve. Ele escreve para falar sobre a grandeza do poder, da majestade, da autoridade de Deus. E mostrar como Deus está no controle de todas as coisas. Nada sai do controle de Deus, ele tem o governo em suas mãos, e o apóstolo Paulo, ele fazia parte desses propósitos de Deus. Deus desejava que Paulo estivesse naquele lugar, e ele estava lá em missão.
E às vezes Deus nos coloca em lugares que nós não esperamos. Nós não desejamos estar naqueles lugares, mas nós também nos submetemos à vontade de Deus, porque sabemos que ela é perfeita, santa e agradável. Então, para lembrar do poder e a graça de Deus, a gente vai ver alguns ensinamentos que nós tiramos do capítulo 2 da carta aos Efésios, especificamente dos versículos 1 a 9. A primeira lição que nós tiramos, se nós lermos Efésios no capítulo 2, os versículos 1 a 3, é que o homem sem Deus está morto. Já é a primeira lição e já é aquela impactante. O homem sem Deus está morto. É uma afirmação muito, muito difícil, né, de compreender. Mas é isso que nós vemos. Lá, no versículo 1, nós vemos: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, o homem sem Deus, por conta dos seus pecados, das suas ofensas contra Deus, ele está morto. E ele fala, em outros tempos vocês andavam segundo o curso, segundo o caminho deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, nós estávamos mortos em pecado, em outro tempo nós andávamos, né, conforme o mundo, nós éramos guiados. E, na verdade, se Deus opera em nós vemos aqui que alguém opera nos filhos da desobediência. Né? E quem é que opera? Ele coloca aqui como príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. É o inimigo de Deus, Satanás, que infelizmente, né, nós sabemos que ele trabalha no meio daqueles que não conhecem a Deus, que estão mortos espiritualmente. E nós também éramos assim. É por isso que ele fala, entre o qual todos nós antes andávamos, os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e por isso nós éramos filhos da ira, nós estávamos destinados à destruição. O que significa dizer que o homem sem Deus está morto? Existem duas formas da gente entender essa morte que ele fala aqui. A primeira é porque a vida do homem, como está descrito em Tiago 4,14, é como um vapor, que hoje existe e amanhã já não existe mais. É assim a vida humana. A vida humana ela passa extremamente rápido. E a gente vive uma vida rápida, as pessoas que estão sem Deus, elas vivem essa vida com uma condenação sobre as suas cabeças. Elas vivem a vida no corredor da morte. Vivem a vida aguardando, já estão condenadas, já estão mortas praticamente, só falta a sentença final. É assim a vida das pessoas que não creem em Deus, que não vivem a sua vida conforme a vontade de Deus. Elas estão mortas. Elas podem ainda ter um pouquinho de vida pela graça de Deus que Ele concede a todos, a graça comum. Mas elas já estão mortas, elas já estão caminhando rumo à destruição eterna. E nós podemos entender isso como a morte física, que todos estão destinados à destruição, aqueles que não amam a Deus, que não vivem conforme a sua vontade, mas também como uma morte espiritual. As pessoas que não conhecem a Deus, que não creem em Jesus Cristo, elas estão com uma cegueira espiritual, elas estão cegas. Elas não conseguem ver, como nós vemos em Romanos, que a natureza, a obra das mãos de Deus, ela anuncia o Criador. E eles não conseguem olhar para as coisas que foram criadas e entenderem que aquilo foi criado por um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Eles estão absolutamente cegos. Então, o que eles fazem? Eles criam teorias, eles fazem postulados, afirmações científicas, sem provas, muitas vezes, ou com provas muito fracas, e eles vivem crendo e deturpando a criação de Deus e atribuindo isso ao acaso, à seleção natural, à evolução das espécies. E, na verdade, eles precisam de mais fé do que a gente. Com certeza, mais fé para acreditar que todas as coisas foram surgindo por acaso. E daí nós temos as aulas de biologia que eles vão ensinando como é que como é que surgiu o coacervado por conta da massa primitiva, a sopa primitiva. E eles vão
tá bom, mas como isso gerou o homem, a girafa, a lagarta, toda a diversidade que nós vemos? Não, foram por pressões evolutivas. Eles sempre têm uma desculpa, mas a desculpa que eles usam é necessário ter mais fé do que crer num Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Mas, infelizmente, as pessoas elas estão cegas, elas procuram alguma forma de se enganar, de não ver aquilo que está diante dos olhos dela. Né? E, além de elas estarem cegas, elas estão surdas. Elas ouvem as palavras de Deus e elas não conseguem compreender. Elas podem até ouvir aquilo que está sendo dito, mas não consegue processar aquilo, entender aquilo que está sendo pregado para elas. Quantas vezes nós já tentamos pregar para uma pessoa e parece que tem um bloqueio enorme, assim, impedindo que a pessoa entenda o que nós estamos falando? Mas por quê? Porque a pessoa está morta espiritualmente. Ela não consegue entender as coisas espirituais. Ela não consegue discernir as coisas, ela não consegue olhar para a natureza e ver o Criador na natureza, ver quem fez todas as coisas. É assim a situação do homem. O homem, ele é cego, ele não pode ver a glória de Deus em sua criação, ele é surdo, ele não consegue ouvir a palavra de Deus. E caso ele escute, ele ainda não consegue compreendê-la, porque as pessoas estão mortas espiritualmente. Essa é a situação do homem sem Deus. E nós vemos isso até em Mateus 13, dos versículos 10 a 16, a gente vê o próprio Senhor Jesus falando sobre isso. Eu convido os irmãos a abrirem em Mateus 13, dos versículos 10 a 16. Então, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram. Eles se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que você fala com eles por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles isso não lhes foi concedido. Pois a quem tem, mais se lhe dará e terá em abundância, mas aos que quase não têm, até o que eles têm lhes será tirado. Por isso eu falo por meio das parábolas, porque eles vendo, não enxergam, e escutando, não ouvem, e muito menos compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis. Mesmo que estejais sempre vendo, nunca percebereis. Posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam seus olhos para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Amém, glória a Deus. Essa é a situação do homem sem Deus. Ele está cego, como o próprio Senhor Jesus falou, né? Eles vendo, eles não enxergam. Escutando, eles não ouvem. E muito menos compreendem. Eles simplesmente estão mortos. É como você tentar falar alguma coisa para alguém que está morto. Ele não vai te dar ouvido, porque ele não pode reagir àquilo. E nós sabemos que é assim que a Bíblia coloca as pessoas que estão sem Deus, elas estão mortas espiritualmente, elas não conseguem ver, elas não conseguem ouvir, elas não conseguem entender, elas procuram soluções mirabolantes para tentar justificar o injustificável. Elas tentam alterar a imagem de Deus para coisas criadas. Eles distorcem as coisas. Eles não conseguem ver um palmo à frente do nariz. Tem um filme dos anos 80 que passava até na sessão da tarde, em que havia uma pessoa, um morto, né? E os dois amigos dele ficavam fingindo que o morto estava vivo. Daí o morto, num final de semana, ele ficava lá, eles ficavam usando o morto como se estivesse vivo, né? Para se divertir, etc. E assim também é o homem sem Deus, ele é manipulado pelo inimigo. A gente pensa que é ele que está agindo, mas, na verdade, ele está sendo manipulado. Né? Como nós vemos nos versículos 2 e 3 de Efésios,
Antes, vocês andavam segundo o curso do mundo, segundo o príncipe, né, o inimigo de Deus, que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos, fazendo o desejo da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Vocês percebem que, como eu falei, se o Senhor ele opera no meio do seu povo, o inimigo de Deus ele também usa as pessoas que estão mortas espiritualmente e ele as usa para que elas façam a vontade dele. Qual a vontade dele? Que as pessoas desobedeçam, se rebelem contra a vontade de Deus. Então, nós vemos que a Bíblia coloca como filhos da ira, filhos da desobediência essas pessoas. E é uma coisa que nós vemos até em João 8,44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Qual é o desejo do diabo? A Bíblia fala que ele é homicida desde o princípio. A Bíblia fala que ele é pai da mentira. Inclusive, em João 8,40, na continuação, ele fala isso. E ele deseja que as pessoas elas vivam segundo as suas paixões, segundo as suas vontades, vivendo uma vida em rebelião, em desobediência contra o Senhor. Essa é a vontade do inimigo de Deus. E ele usa os filhos deles para fazerem justamente isso, para viverem segundo os seus pensamentos, segundo as suas paixões, segundo as suas vontades, desobedecendo a Deus. E nós vemos que exatamente isso em Efésios, que ele fala que essas pessoas andam segundo os seus pensamentos, segundo a vontade da carne. E o mundo ensina as pessoas a fazerem tudo aquilo que nós sabemos que é contra a vontade do Deus Todo-Poderoso. O homem sem Deus, ele está morto, realmente, ele está morto. E todos os dias nós vemos um verdadeiro exército de zumbis, né? É o exército de zumbi real. Agora a gente está numa moda, né, que é um filme de zumbi, série de zumbi. Mas essa é a realidade do mundo. São pessoas mortas que estão sendo usadas como um verdadeiro exército. Pessoas que estão mortas espiritualmente, que são rebeldes, são guiadas pelo pecado, são escravos do pecado, escravos do mundo, escravos do inimigo de Deus, escravos. E, naturalmente, eles são inimigos de Deus. E se eles já estão mortos espiritualmente, eles estão rumando também rumo à morte física, à morte e à destruição eterna. Se a pregação parasse aqui, acho que todo mundo ia voltar para casa pensativo, olhando para as pessoas e pensando, nossa, será que aqui é um monte de zumbi que está andando pela rua? Todo mundo ficaria desanimado, sem esperança. Mas não é aqui que o apóstolo Paulo ele para. Ele não simplesmente fala que as pessoas estão mortas espiritualmente, que elas andam segundo a vontade do inimigo de Deus, que elas só ficam fazendo os desejos da própria carne, que elas estão mortas, que elas são, por natureza, destinadas à destruição. Ele não para por aí. O apóstolo Paulo ele continua falando que, apesar de essa ser a situação em que o homem vive, nós chegamos no segundo ponto na nossa pregação. Se o homem sem Deus ele está morto, em Cristo nós fomos ressuscitados. Conforme nós vemos nos versículos 4 a 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Né? Então, o que nós vemos? Que Deus é riquíssimo em misericórdia, e pelo fato de simplesmente dele ter nos amado, dele ter desejado, nós estávamos mortos espiritualmente, estávamos rumando à destruição eterna, à nossa morte física, mas o Senhor, ele nos deu vida com Jesus Cristo. Então, nós somos salvos de graça, porque nós não tínhamos nenhum merecimento, nós estávamos mortos e Deus decidiu nos ressuscitar. E além disso, ele ainda fala, e ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ou seja, nós ainda estamos rumando agora rumo a Canaã celestial.
É engraçado como o mundo ele torce a verdade, né? Para o mundo, as pessoas que são servas de Deus, que são cristãos, são pessoas mortas, são pessoas que não têm vida. Quantas vezes a gente já ouviu esse tipo de discurso? Crente é todo uns bando de morto, que não tem vida, que não pensa por si mesmo, que só faz aquilo que está escrito. É esse o discurso que nós vemos. E, na verdade, nem é só com aquelas pessoas que servem a Deus, que são cristãs, mas com qualquer coisa que envolva compromisso, obediência. Isso, as pessoas atribuem à morte. Por exemplo, o casamento não é um compromisso, não é um voto de amor que você faz, de fidelidade. Quais são as expressões que as pessoas usam para o casamento? A pessoa lá vai se enforcar. Ou então, um cara para mostrar que ele é o bambambam. Eu estou casado, mas eu não estou morto. Porque o compromisso para as pessoas do mundo, estar compromissado, ter fidelidade, ter regras, para eles, significa estar morto. Significa não ter vida. E nós vemos que isso, na verdade, é uma distorção. Porque, na verdade, quem está morto é quem está numa vida desregrada, vivendo conforme as suas próprias vontades, e, na verdade, nem conforme as suas próprias vontades, mas, como nós vimos, conforme as vontades do inimigo de Deus. Essas pessoas estão mortas e nós estamos vivos. Essas pessoas, elas, como nós vimos antes, elas são escravas do pecado, de Satanás, mas nós estamos livres, nós somos vivos. Isso nós podemos ver de duas formas também. Primeiramente, nós estamos vivos porque nós já recebemos, sabe aquele castigo, aquela punição que nos estava destinada? Ele já foi tirado de nós. Então, nós já estamos experimentando, né, aqui as promessas de Deus e aguardando a promessa que o Senhor fez de que ele voltaria e que nós viveríamos eternamente com Ele. Então, nós vemos aqui que nós temos vida, num primeiro momento, é a vida física mesmo, nós recebemos a vida eterna. Nós não devemos mais temer a morte. Né? Tragada foi a morte na vitória de Cristo. Então, esse é o primeiro ponto. Nós recebemos uma vida física, eterna. Porque nós agora estaremos com Cristo para sempre, nós sabemos que Ele é a vida. Porque Adão e Eva eles tinham uma vida continuada. Mas eles podiam pecar. E nós sabemos que, a partir do momento que Jesus Cristo voltar, nós seremos transformados e nem mais possibilidade de pecar nós teremos. Graças a Deus, né, por isso. Então, nós, sim, viveremos uma vida eterna, em eterna comunhão, em eterna obediência ao nosso Senhor. Mas, além de não haver mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, da dívida que nós tínhamos com Deus ter sido paga por Jesus Cristo, e por isso nós recebemos a vida eterna, nós vemos também que nós fomos ressuscitados com Cristo, e a gente tem que interpretar a ressurreição não apenas como a vida eterna que nós teremos junto com Jesus, mas como uma vida que começa aqui, como um novo começo, como uma regeneração, um novo nascimento que nos foi concedido pela graça de Deus. Nesse momento, nós recebemos uma nova vida. É isso que significa nascer de novo, que Jesus respondeu a Nicodemos, que as pessoas devem nascer de novo. É isso que hoje nós vamos testemunhar. A morte, né, simbolicamente, e uma nova vida. É isso que é o batismo. O batismo é sobre ressurreição, é sobre você morrer para os seus próprios desejos, para a sua velha natureza, e você começar a viver uma nova vida, com uma nova natureza que, como o Jacó falou, é a natureza de Cristo em você. Se antes nós éramos mortos, nós éramos guiados pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas vontades, agora nós fomos ressuscitados com Cristo e nós não somos mais escravos do pecado, do mundo, de Satanás. E, enfim, nós podemos praticar boas obras, nós podemos cumprir a lei de Deus, nós podemos fazer a vontade de Deus. E aquela pergunta... Nós fomos ressuscitados para viver uma vida digna diante de Deus. Um certo dia, o pastor Magno, que ele pregou aqui esse ano, ele fez uma pergunta durante uma pregação que me fez pensar durante um bom tempo.
E aquela coisa que acompanha a gente durante a semana, né? Um peixe que vive no mar, vocês consideram que um peixe que vive no mar é livre? Um peixe que vive no mar, para os irmãos, é livre? Bom, ele é livre, sim. Ele tem toda a liberdade para nadar, ele pode se alimentar, ele pode descansar, ele tem toda a liberdade para ser um peixe. Mas ele não é livre para sair da água e se portar como um pássaro. Por quê? Porque se ele sai da água, ele morre. Então, o peixe, ele é livre, mas ele é livre para ser um peixe, ele não é livre para ser um pássaro. Da mesma forma, nós somos livres, sim. Nós somos livres para viver para a glória de Deus, não para agir como descrentes. Não para viver como as pessoas que estão em rebelião contra Deus. Não para imitar as pessoas que estão mortas espiritualmente. Nós somos livres para termos amigos, para sair, para nos divertir, sem pecar. Nós somos livres para sorrir, para ter uma vida maravilhosa. Mas nós não somos livres para imitarmos o mundo. Nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo do Espírito Santo. E é por isso que nós devemos viver uma vida para a glória de Deus. É Ele que sustenta todas as coisas. Nós também, sem Deus, nós morremos. Nós vemos um alerta de Jesus Cristo a uma das igrejas, nas 7 cartas, né, que o Senhor Jesus ele manda, às igrejas em Apocalipse. Os irmãos lembram? Você tem fama de que está vivo, mas você está morto. Ele falou isso para uma das igrejas. Tem fama de que vive, mas está morto. Nós não podemos imitar o mundo. Nós não podemos simplesmente agir como os descrentes. Nós somos livres, mas livres para vivermos uma nova vida com Jesus Cristo. Essa pregação, na verdade, é mais uma meditação, né? Porque hoje nós temos o batismo, então a proposta é que fosse algo mais rápido. Então, nós já vamos para o terceiro ponto. Como nós vemos em Efésios 2, nos versículos 7 a 9, nós somos salvos por Deus apenas e para a glória de Deus apenas. Daí, nos versículos 7 a 9, nós vemos: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós vimos que o homem sem Deus ele está morto. Né? Ele já enfrenta, né, uma condenação eterna, mas ele também está morto espiritualmente. E que em Cristo nós fomos ressuscitados. Nós fomos chamados, nós fomos trazidos de novo à vida. E hoje